Imagine-se à beira de uma terra prometida, um lugar de abundância e maravilhas, mas também de perigos invisíveis. E se a sua maior ameaça não fosse um exército, mas os próprios sussurros que prometem atalhos para a felicidade? Milhares de anos atrás, um povo se viu diante dessa encruzilhada. Um líder, com a sabedoria de eras e a dor de perdas, ergueu sua voz para um último e ardente apelo. Ele sabia que a escolha de seus descendentes não definiria apenas seu futuro, mas o destino de todas as gerações que viriam. Esta é a história da advertência mais crucial já proferida, um eco que ressoa até hoje sobre o poder da escolha e as consequências. De onde depositamos nossa fé? O sol escaldante banhava as vastas e poeirentas planícies de Moabe, estendendo-se infinitamente sob um céu azul profundo. Mas os olhos do povo de Israel, um mar de rostos cansados e esperançosos, não estavam fixos na poeira do caminho percorrido. Estavam fixos no horizonte, onde a distância prometia a visão da terra prometida menos Canaã. Era um momento de êxtase contido, uma mistura de alívio por 40 anos de peregrinação estarem chegando ao fim, e uma ansiedade latente sobre o desconhecido que os aguardava. Uma nova geração, nascida no deserto, estava prestes a herdar o que seus pais haviam sonhado, e em muitos casos, perdido. No topo de um ponto elevado, dominando a multidão, estava Moisés. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelas intempéries do deserto, carregava a gravidade de uma vida inteira dedicada a Deus e ao seu povo. Seus olhos, contudo, ainda brilhavam com uma chama inextinguível, uma intensidade que refletia a paixão e a urgência de sua mensagem. Seus ombros, embora encurvados pelos anos, pareciam suportar o peso não apenas do passado, mas do futuro de Israel. Ele havia liderado seu povo através do Mar Vermelho, testemunhado milagres e rebeliões, recebido a lei no Sinai, e suportado as lamúrias e as alegrias de uma nação em formação. Agora, à beira da consumação de uma promessa divina, ele sabia que este seria seu último apelo. Sua voz, ainda poderosa e ressonante, carregava o eco de 40 anos no deserto. As vitórias retumbantes, as rebeliões amargas e as duras lições aprendidas, à custa de sofrimento. Ele via diante de si uma nova geração ansiosa e inexperiente, e a urgência de suas palavras era palpável, como o vento que chicoteava a areia ao redor deles. Ele precisava gravar em seus corações a essência da aliança com Deus, antes que o sedutor brilho de Canaã os deslumbrasse e os desviasse do verdadeiro caminho. Moisés, com a autoridade de um profeta e a ternura de um pai, começou a pintar um quadro vívido da terra que os esperava. Ele não omitiu a grandiosidade da promessa, uma terra que mana leite e mel, com vales férteis e montanhas ricas em recursos. Falou das cidades fortificadas, erguidas por mãos hábeis, dos campos exuberantes prontos para a colheita, das vinhas e olivais que floresceriam sob suas mãos. Era um paraíso, um presente direto da providência divina, um contraste gritante com a aspereza do deserto. Mas ele desvelou o verdadeiro perigo, o inimigo mais insidioso do que qualquer exército. As nações pagãs que a habitavam. Não os descreveu apenas como obstáculos militares, mas como portadores de um veneno espiritual que poderia corromper a alma de Israel. Os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, menos nomes que representavam não apenas povos, mas um panteão de deuses estrangeiros e práticas deturpadas. Ele alertou sobre a sedução dos deuses pagãos. Não pensem que são simples pedras ou madeira. Ele quase podia ouvir a si mesmo dizer, pois eles se apresentarão com uma roupagem de prosperidade e brilho. Ele descreveu os altares ornamentados, erguidos em lugares altos, onde a fumaça de incensos doces subia aos céus, prometendo uma conexão com o divino, que era, na verdade, uma farsa vazia. Baal, o deus da tempestade e da fertilidade com suas colunas sagradas, e Azerá, a deusa da fertilidade e da sexualidade, com seus postes ídolos decorados. Ele descreveu os rituais que, à primeira vista, pareciam oferecer soluções imediatas. Chuva para a colheita requaisa rápida, proteção contra inimigos. Havia a música hipnótica, os tambores ritmados, as danças estáticas, as promessas de prazer e abundância material, que poderiam facilmente desviar os corações famintos e cansados de Israel. Ele insistiu que o perigo não estava apenas na adoração explícita, mas na curiosidade e no desejo de experimentar o que os vizinhos faziam, de integrar um pouco dessas culturas, de achar que um toque de seus costumes não faria mal. Essa integração sutil seria o começo da perdição. Moisés então rasgou o véu, revelando o abismo moral por trás desse brilho enganoso. A crueldade dos sacrifícios, que em seu horror incluíam a oferta de crianças a Moloque, os pais entregando seus próprios filhos às chamas, acreditando que isso lhes traria favor divino.
ou prosperidade. A imoralidade ritualística, onde a sexualidade sagrada era profanada em orgias dedicadas a deuses que eram meras invenções humanas, vazias de poder e de amor verdadeiro. Ele enfatizou que essas práticas não traziam vida, mas morte, degradação e uma escravidão espiritual mais profunda do que a que haviam experimentado no Egito. Elas aprisionavam o espírito, distorciam a essência humana e afastavam o povo da verdadeira fonte de vida e propósito. A liberdade que Deus lhes havia concedido seria trocada por uma nova forma de cativeiro, agora espiritual e moral. A advertência divina, Moisés explicou, não era por crueldade, mas por um amor protetor, um zelo paternal, que buscava preservar a pureza e o propósito de seu povo. Deus não vos ordena que os expulsem por ódio, ele proclamou, mas como um cirurgião remove um tumor para salvar o corpo, assim ele remove essa corrupção para salvar a alma de Israel. A ordem de remover essas nações não era um ato arbitrário de violência, mas uma medida preventiva contra a contaminação espiritual. Ele adverte, não farás aliança com eles, nem terás piedade deles. Não te casarás com eles, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Moisés sabia que a intimidade através do casamento e da aliança levaria inevitavelmente à assimilação cultural e, mais perigosamente, à sincretização religiosa. Seus deuses desviarão o coração de Israel, levando-os a um abismo espiritual. A mistura levaria à perda da identidade única de Israel como o povo escolhido de Deus, o portador de sua revelação ao mundo. A santidade de Deus exigia a santidade de seu povo. Moisés lembrou ao povo que eles não foram escolhidos por serem numerosos ou poderosos. Não foi por serem mais numerosos que qualquer outro povo que o Senhor vos quis e vos escolheu. Ele disse com voz firme, mas porque o Senhor vos amava e para manter o juramento que fizera a vossos pais. Essa eleição não era um mérito de Israel, mas uma demonstração do amor inabalável de Deus e da sua fidelidade inquebrantável ao juramento feito a Abraão, Isaque e Jacó. Essa eleição era um privilégio imenso, mas também uma responsabilidade colossal. É o Ser-em-Am, reino de sacerdotes, e uma nação santa, um farol para todas as nações, um testemunho do único Deus verdadeiro. A ordem para com os ídolos era clara e intransigente: destruireis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Não podia haver espaço para sincretismo, nem vestígios das práticas que corromperiam sua fé pura. Cada objeto de adoração pagã deveria ser erradicado, não por ódio ao objeto em si, mas pelo que ele representava, uma traição ao Deus que os havia libertado. Era uma limpeza espiritual, um ato de dedicação exclusiva a Yahweh, o Senhor. Moisés então apresentou um futuro bifurcado, um caminho de duas direções, dependendo inteiramente da escolha de Israel. Diante deles, como um mapa de destinos, estavam as claras consequências da obediência ou da desobediência. Era a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, postas diante deles com uma clareza inequívoca. Se obedecessem aos mandamentos de Deus, se o amassem de todo o coração e guardassem sua aliança, as bênçãos seriam derramadas como chuva sobre a terra seca. Deus lutaria por eles nas batalhas, os abençoaria com filhos numerosos, colheitas abundantes que transbordariam dos celeiros, e saúde robusta que afastaria as doenças que conheciam no Egito. Não haverá estéril entre vós, nem entre os vossos rebanhos. Ele prometeu, e o Senhor afastará de vós toda enfermidade. Eles seriam o povo santo do Senhor, distintos e abençoados acima de todas as nações da terra. A presença de Deus caminharia com eles. Sua glória seria seu escudo, sua sabedoria, sua guia e sua provisão, sua maior riqueza. O nome de Israel seria temido e respeitado, não pela força militar, mas pela manifestação do poder do Deus vivo entre eles. Mas, se desviassem, se abraçassem os ídolos e as práticas pagãs, se esquecessem o Deus que os tirara da escravidão, a mão protetora de Deus se afastaria. A terra que agora prometia fartura se tornaria estéril, recusando-se a dar seus frutos. As doenças que Deus havia prometido afastar os assolaria, suas colheitas seriam destruídas, seus rebanhos definhariam. Sus inimigos, aqueles mesmos povos que deveriam expulsar, prevaleceriam sobre eles, perseguindo-os e dispersando-os. E o mais terrível de tudo, a presença divina, a fonte de sua identidade e força, se retiraria. Eles seriam deixados vazios, desolados, sem esperança, vagando por um deserto espiritual mais amargo do que o deserto físico que haviam acabado de atravessar. Moisés recordou o incidente do bezerro de ouro no Sinai,
um lembrete vívido da fragilidade da sua fé e da ira santa de Deus contra a idolatria, um evento que quase custou a existência da nação, antes mesmo de seu início. Ele não queria que tal calamidade se repetisse, e por isso suas palavras eram de fogo, gravando na alma de cada ouvinte a seriedade da decisão. A escolha entre um Deus vivo e os deuses mudos e mortos de Canaã era a escolha entre a vida e o vazio. O discurso de Moisés, um testamento de amor e advertência, terminou não com um fim, mas com um desafio perpétuo. Ele não prometeu uma vitória fácil, uma vez que cruzassem o Jordão. Não seria um caminho livre de tentações ou de batalhas, mas uma jornada constante de fé e vigilância. A história de Israel em Canaã seria, a partir daquele dia, um testemunho vivo da verdade de suas palavras. Eles entrariam na terra, sim, a possessão seria sua, mas a batalha espiritual contra a idolatria e as nações pagãs seria uma luta geracional, um teste contínuo de sua lealdade. O destino de uma nação inteira, o legado de uma fé, que através deles, mudaria o mundo, pendia daquele último, apaixonado e profético alerta. A voz de Moisés silenciou há milênios, mas a sua mensagem, essa ressoa mais forte do que nunca. A cada dia, somos confrontados com deuses modernos que prometem felicidade rápida, status e soluções fáceis. Mas como aprendemos hoje, o verdadeiro poder e a paz duradoura vêm de um lugar muito diferente. Que escolha você fará? Se esta história te tocou e te fez refletir, se ela acendeu uma centelha de curiosidade em seu coração, então não perca o próximo capítulo dessa jornada de fé. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma de nossas explorações profundas. Ative o sininho para ser o primeiro a descobrir novas histórias e insights. Deixe seu like para nos mostrar que você valoriza esse tipo de conteúdo e, claro, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem poderosa. Juntos, vamos continuar desvendando a sabedoria eterna que moldou o destino e ainda pode transformar o nosso hoje.